Se você acha que Barra Branca humilhou o Akainu, você precisa ver o mangá. E se viu, você precisa rever, porque garanto que não é tão simples assim. Bom dia, boa tarde, boa noite pro geek que estiver assistindo esse vídeo. E bom galera, hoje eu vou trazer um vídeo referente a um dos temas mais polêmicos de One Piece. A tão famosa luta do Barra Branca versus Akainu. Onde nessa luta, muita gente diz que o Barra Branca humilhou Akainu, espancou, arregaçou, fez N coisas com o Almirante. Enquanto a partida tem vários fãs que dizem que foi o contrário por causa do mangá. Mas qual lado será que está certo? Bom, é isso que você verá no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada galera, vamos fazer uma aposta. Eu vou dar meu ponto de vista e os argumentos do porquê eu acredito nisso. E você, se você achar meus argumentos e o vídeo bom, você deve deixar o like e se inscrever no canal. Do contrário, pode deixar o dislike. Só que claro, para isso você tem que ver o vídeo todo. Será que tá com medo da aposta? Não? Então bora! Olha, eu vou considerar que é apenas um mangá, tá bom? Porque o anime distorce em muitas coisas. Então eu vou considerar apenas um material original, como sempre. E bom, galera, no mangá, assim como o anime, Barra Branca e Akainu tem dois embates. Sendo o primeiro embate deles um embate muito equilibrado. Não tem aquela cena mentirosa do Barra Branca acertando o Akainu e arremessando em longe igual um bosta. Mas o resto das cenas tem. E já no segundo round, que é onde nós queremos saber, bom, isso inicia com Barra Branca praticamente acertando o Akainu desprevenido. E olha galera, caramba, e que soco leve, hein? Akainu que o diga. Mas enfim, deixando os orelhas de lado, bom, o Akainu se levanta e arranca metade do crânio do Barra Branca, que logo revida com um murro nas costelas do Almirante, num soco tão potente que destrói o QG da marinha. Então o Akainu acaba caindo, né, na fenda. Porém, cara, diferente do anime, do Akainu rasteja igual um verme sem conseguir se levantar, o mangá deixa claro que o Akainu apenas caiu porque caiu em cima de uma rocha que tinha se desprendido do sol. E mano, contra a gravidade, o Akainu, assim como a Big Mom, não pode fazer nada, afinal ele não é o Goku pra sair voando. E é assim que se encerra a verdadeira luta dos dois. E assim, cara, se você percebeu bem, tem algumas coisas no anime que simplesmente não aconteceram no mangá. Por exemplo, aquela cena do Akainu se intimidando com a presença do Barra Branca, uma cena totalmente do anime, para aumentar o Barra Branca e diminuir o Akainu. Porque no mangá não existe isso. Porque o Akainu nem percebe que o Barra Branca apareceu atrás dele, já que o Barra Branca literalmente pegou o Akainu desprevenido. Ou seja, diferente daquelas pessoas que, né, que pensam que o Barra Branca é um cara honrado e tudo mais, na verdade, cara, ele não é tão honrado assim não, porque ele acertou o Akainu desprevenido. Ou seja, não dá pra falar que o Akainu é o único covarde da guerra de Marineford, não, porque o Barra Branca também pegou desprevenido nesse exato momento. Mas vamos agora para onde nós queremos saber, que no caso é quem foi o vencedor. E bom, cara, sempre quem foi o vencedor, isso depende do ponto de vista. Se a gente falar da luta em si, como se fosse aquelas lutas de MMA da TV aberta, Barra Branca seria o vencedor, porque deu o último ataque que deu fim à luta. Agora, se a gente falar sobre quem é mais forte e fez mais dano, esse alguém foi o Akainu, porque arrancou metade do crânio do Barra Branca. E mesmo que o Barra Branca tenha acertado um soco no Akainu com todo o seu poder, a realidade, galera, é que aquele soco aí não serviu nem pra deixar o Akainu manco. Quanto mais capacitado por um segundo que seja. E, cara, isso nem é mentira. Porque o Akainu, quando caiu na fenda, instantaneamente abriu o caminho por baixo para trás do Luffy, aparecendo literalmente 2 capítulos depois de ele ter caído na fenda no mangá. Mano, se você ler o mangá de One Piece, você sabe muito bem que, tipo, os capítulos do mangá, eles são bem curtos. Ou seja, cronologicamente falando, o Akainu mal demorou 10 minutos para cair na fenda e aparecer de novo. E quando apareceu, ele apareceu botando um bunker dezenas de comandantes do Barra Branca, acompanhados de Marco, Vista e Crocodile. E ainda tava levando vantagem, já que o Akainu matou um deles. Enquanto o Barra Branca ficou tão ferrado que não conseguiu nem se defender da tripulação do Bicha Negra, sendo brutalmente assassinado por eles. A mesma tripulação que foi colocada pra correr só de ver o Akainu. Então assim, cara, não tem como debater não, mano. O Akainu claramente era mais forte, sim. E era mais forte com uma vantagem clara, porque tipo, tem 3 motivos para o Akainu não ter lutado a sério. Sendo narrativo, acontecimentos e falas. Começou primeiro com o narrativo. Cara, se você prestou atenção em One Piece, do início ao fim, você deveria saber de uma coisa que o Oda faz desde lá do pré-time skip, que é nunca mostrar o verdadeiro poder de um antagonista antes de sua batalha final. E cara, isso aí se aplica literalmente todos os antagonistas que tiveram mais de uma luta na série. Ou seja, Blueno, Rob Lute, King, Kaido, Big Mom, do Flamengo, todos, sem exceção, que tiveram mais de uma luta, só mostraram seu verdadeiro poder em suas batalhas finais. O que significa naturalmente que não faz sentido você pensar que o Akainu e Kizaru foram a sério em seus embates. Muitas pessoas teimam em dizer que o Akainu foi a sério contra o Barra Branca, que o Kizaru foi a sério contra o Luffy, mas cara, a própria lógica narrativa desmente isso. Porque nenhuma dessas lutas que eles tiveram foram suas batalhas finais.
Já quanto aos acontecimentos, mano, é só pensar. O Akainu, literalmente, a única coisa que fez contra o Barra Branca foi dar um soco grande de lava e um soquinho chamado Meigou. Você acha mesmo que só esses dois golpes são todo o poder da Akuma no Mi do Magma? É sério, a Akuma no Mi do Magma, que é uma das frutas mais fortes da série, você acha mesmo que ela só se resume a isso? Se até a fruta do mote, do fio, são mais do que isso? Ah, gente, pelo amor de Deus, mano, basta pensar um pouquinho, né? É óbvio que não tem como, não tem chance nenhuma da fruta do magma só se resumir a essas coisinhas básicas. E sobre fala, o próprio Akainu falou mesmo que ele não queria causar dano em Marineford. Quer dizer, no caso que não era para causar dano em Marineford. O que é uma prova mais que clara que realmente não estava na série ali. Porque se usasse todo o poder dele como almirante da marinha, ele faria um dano imenso a Marineford. Isso é provado para nós na própria luta em que ele teve contra o Aokiji, onde o Akainu e o Aokiji, com as suas meras presenças, e conseguiram congelar e queimar uma ilha imensa, inteira. Cara, Punk Hazard é uma ilha tão grande que ela talvez só não seja maior do que o BAF, mas é tão gigantesca que cabe até montanhas nela. É sendo praticamente a maior ilha ou a segunda maior ilha que nós já vimos em One Piece. Mesmo assim, a Akainu e o Aokiji queimaram e congelaram ela inteira, mudando completamente seu clima e paisagem apenas com suas presenças. E não, mano, vem dizer que daí é mero efeito da Akuma no Mi 10 não, porque se fosse assim, não teria necessidade do Akainu e Aokiji escolher uma ilha isolada para lutar, mostrando que a liberação dos seus verdadeiros poderes é suficiente para botar a vida de todas as criaturas vivas de uma ilha em risco. E outro detalhe que é importante dizer também é que esse feito não pode ser replicado por qualquer um não, cara. Porque o Crocodile mesmo, que tem poder para fazer algo semelhante, secando, né, a terra e tudo mais, ele só pode literalmente secar o quintal de um palácio inteiro. E mano, se o Crocodile tivesse poder para fazer isso que o Akainu e o Aokiji fez, cara, e sozinho teria destruído a Praça de Alabasta. Por sua intenção era justamente isso, destruir a Praça de Alabasta. Porém não tinha poder para fazer isso com as próprias mãos. E é por isso que ele queria atacar uma bomba ali. Se fosse o Akainu e o Aokiji, cara, eles poderiam ter queimado e congelado a Praça de Alabasta com suas meras presenças, mesmo que fosse de longe, sem ninguém saber. Mas não, como o Crocodile não tem esse poder imenso que o Akainu e o Aokiji tem, a sua única opção era atacar uma bomba ali. O que demonstra que esses feitos absurdos não podem ser replicados por qualquer um. Prova disso é que quando o Aokiji congelou o mar inteiro, a Robin mesmo falou: esse é o poder de um almirante da marinha, não o poder da fruta do gelo. Deixando claro que esses feitos insanos só podem ser replicados por personagens de nível almirante. Se ele desse uma fruta do magma e do gelo para um figurante, ele nem sequer ia conseguir congelar o queimão quintal de um palácio. Quanto mais fazer o que a Akainu e o Aokiji fizeram com aquela ilha, mano. E isso tecnicamente só mostra pra nós a diferença absurda de poder que existe entre o Crocodile para com o Almirante da Marinha. Pois enquanto ele mal consegue secar o quintal de um palácio sem se esforçar, o Akainu e o Aokiji, que são dois almirantes, conseguem queimar e congelar uma ilha imensa, repleta de montanhas, como se fosse uma terça-feira normal. E eu sei que você vai dizer que o Barra Branca tava se segurando também, pois ele não queria afundar a ilha, mas cara, se você pensa assim, então você não leu as falas, porque foi literalmente falado no anime, no mangá, que o Barra Branca estava sim tentando afundar a ilha de Marineford. Ou seja, ele não tinha motivos para se segurar ali, ele estava realmente indo com tudo, porque ele queria de fato afundar a ilha. Portanto, mano, não tem como debater, a Akainu realmente não foi a série contra o Barra Branca, mas o Barra Branca foi a série contra a Akainu sim, o que só implica ainda mais a superioridade do Almirante frente à Barra Branca. E como tal, devido a todos os ferimentos que a Akainu causou ao Barra Branca, a Akainu venceu a guerra, enquanto a Era do Barra Branca terminou junto com a sua morte. E cara, daí já era meio que óbvio, afinal de contas, né, desde o início que a Akainu começou a manipular os quartos para ferir o Barra Branca e depois manipulou o Ace para vir para cima, já estava claro que a marinha estava se encaminhando para a vitória, já que o Ace morreu e o Barra Branca foi mortalmente ferido pelo Akainu. Nesse ponto da história já não tinha nem mais discussão, foi uma vitória absoluta da marinha. Visto que os piratas do Barra Branca falharam em seu objetivo, que era salvar o Ace, e ainda por cima, né, o Barra Branca morreu sem conseguir proteger nada. Resumindo, o Barra Branca venceu a luta, mas o Akainu era mais forte. No fim, o Barra Branca morreu por não suportar os ferimentos feitos pelo Akainu. Enquanto o Akainu, por sua vez, ficou totalmente de boa depois da luta dele contra o Barra Branca e ainda meteu a porrada nos comandantes do Barra Branca. E depois ainda saiu da guerra e virou almirante frota.
Mas é aí, curtiu os argumentos? Se você curtiu os argumentos e o vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, porque a meta é bater 200 inscritos. E, cara, se você gosta de debate sobre One Piece, dá uma conferida no vídeo do Garp vs Almirante, pra ver se você tá por dentro do assunto mesmo. E é isso aí, até a próxima.